Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 117.300 dólares neste exato momento. Bitcoin acelera, Bitcoin confirma rompimentos e estamos agora em fase de descobrimento de preço. Eu quero te mostrar exatamente o que a gente pode esperar e o que a gente tem que ter máxima atenção no Bitcoin e nas altcoins também. Estamos em um ponto crítico para as altcoins que eu quero te mostrar neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã será o dia. Analisarei dezenas de ativos. E é por isso que eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Por que analisar amanhã, Luan? Porque hoje eu quero te mostrar um gráfico muito importante para as altcoins. Muito mesmo. E que pode te dar a projeção, pode te entregar realmente o que a gente pode esperar do mercado de altcoins, que muitos estão ainda torcendo o nariz, muitos ainda estão desconfiados. Então eu vou te mostrar tudo para que você tenha base sólida, para que a gente analise amanhã essa dezena de ativos de uma forma totalmente diferente. Mas antes, vamos falar do Bitcoin. Não tenho o que discutir, né? Não tenho o que comentar. O Bitcoin está voando, está acelerando e a gente teve a confirmação do rompimento. Hoje, a gente se encaminha para um fechamento muito histórico e a gente destrói o padrão de cunha descendente que servia como uma bandeira de alta. A gente tem que entender que este é um rompimento extremamente importante. E hoje, ao fechar o dia nestas faixas, por isso é importante a gente, obviamente, aguardar as 21 horas horário de Brasília, se a gente fechar nessas faixas, aumentará em muito a probabilidade da gente fechar o semanal nestas faixas, ou seja, estaríamos fechando o semanal na sua máxima histórica, bem acima dos topos anteriores, com o rompimento de uma bandeira de alta, o rompimento que coloca este padrão como uma bandeira de alta. E a gente sabe, bandeira de alta traz, com a maior probabilidade, acelerações. E tem um outro ponto. Uma vez que a gente fechar a semana nestas faixas, veremos algo muito impactante acontecer. Olha só o que a gente tem aqui no gráfico semanal. Veja que os últimos topos estavam conectados por esta linha de tendência de alta. Era uma linha de tendência de alta que todo urso usava para falar que o mercado iria cair. Pois bem, e agora? Ah não, agora é um fake out. Ah não, agora é normal porque isso acontece blá blá blá. A narrativa dos ursos sempre irá aparecer. E se você não tiver uma base sólida, você irá acreditar e cairá na armadilha que te levará ao FOMO, que eu sei que muita gente está entrando no FOMO, que é aquele medo de ficar fora da festa. Pois bem, se a gente tiver um fechamento semanal nestas áreas, a gente colocará a primeira semana acima desta, que é uma área de resistência. Era considerada uma área de resistência. Na minha humilde opinião, não era forte com base em indicadores, tinha sim a sua representatividade gráfica, mas os indicadores mostravam que a maior probabilidade era de alta e foi exatamente o que aconteceu. O que a gente tem que olhar agora? A gente não tem que ficar tentando adivinhar topo de mercado, mas a gente tem que entender que se a gente fechar hoje nestas faixas, fechar a semana, será natural vermos pullbacks. Natural quer dizer que vai acontecer? Não, não quer dizer que vai acontecer. Mas se acontecer, tá vendo a mudança? Vai acontecer? Não, não tem como saber se vai acontecer. Se vai acontecer amanhã, depois de amanhã ou daqui a 3 meses. Quando acontecer, você tem que entender que será algo natural. Ah, fechou a semana, segunda-feira começou a trazer correção? É movimento natural. Começou a semana, a gente esticou mais, você não, obviamente não vai ficar esperando e não vai ficar tentando adivinhar topos, nem tentando adivinhar quando teremos um pullback. E eu volto a
alertar. Planejamento estratégico é vital, você tem que ter um plano de ação, você tem que ter preparação. Você, se está com uma visão bullish, não deve ficar apostando na correção. Se você está olhando para o mercado de uma determinada forma, você não tem que apostar todas as suas fichas em uma narrativa específica. É nesse momento que as pessoas entram em FOMO. E tem um detalhe, a gente está olhando o mercado a acelerar e ele pode mudar rapidamente. Ou seja, a ganância pode tomar conta com a aceleração forte, não apenas do Bitcoin, mas também das altcoins, encabeçada por Ethereum. A gente vem falando de Ethereum e Ethereum pode fechar essa semana acima da área de resistência, o que colocaria Ethereum com um pivô de alta semanal, que aumenta a probabilidade para que a gente veja acelerações nas próximas semanas. O Ethereum é o catalisador. Se o Ethereum é o catalisador do risco, a dominância pode cair, ela está caindo, ela pode cair mais e levar as altcoins a uma aceleração. E é aí que mora o perigo também. A gente está falando de aceleração, a gente está falando de FOMO, a gente está falando de euforia. E você sabe que o mercado sempre vai pregar peças. O mercado sobe porque muitos acreditam em baixa. Quando todos estiverem acreditando em alta infinito, o mercado vai fazer o quê? Te fatiar. Ele vai te dar uma rasteira. Por quê? Porque é assim que o mercado funciona. E eu tenho certeza que você não quer ficar preso da mesma forma que você ficou em dezembro, não é verdade? Então, muita atenção e muita resiliência para enfrentar a volatilidade. Como que você faz? Como é que... Tá, resiliência, palavra bonita. Tá bom, vamos falar no português claro? Você tem que se preparar. Sim, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Se você não souber quando comprar, principalmente quando vender, você vai quebrar a cara. Não importa o que aconteça, você não vai conseguir segurar o seu FOMO. E eu falo isso repetidamente. Quando eu estou comprando e estão me chamando de bobo, essa é a palavra mais tranquila que me chamam, eu fico muito feliz. E no momento que eu começar a vender e me chamarem de bobo, eu também ficarei muito feliz, porque eu quero ser contraintuitivo, eu quero ir contra a manada. Mas falar isso ao vento também não faz diferença nenhuma. O ponto é, olhe para os indicadores. E nas próximas semanas nós olharemos para os indicadores. Nos próximos dias nós falaremos dos indicadores. Nos próximos dias nós falaremos de venda. Eu vou mostrar para você alguns indicadores. A gente vai monitorar, a gente vai olhar, a gente vai falar, opa, é gatilho, opa, é isso, opa, é aquilo. Eu estou realizando? Eu, Luan, não estou realizando. Isso não quer dizer que você não deva realizar, eu não sei a sua realidade. Mas eu tenho uma estratégia muito específica e um plano muito específico, que eu considero, inclusive, que vai nos levar a armadilhas. Então, eu olho para um cenário benéfico e encaro a armadilha, porque eu tenho sempre que pensar à frente. E planejamento, preparação, estratégia que a gente apresenta no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Ontem mesmo eu atualizei para os integrantes em um vídeo de 47 minutos, tá aqui ó, ontem 9/2, Grupo Premium, eu apresentei aos integrantes do meu time exatamente a minha visão em relação a armadilhas que podem nos levar a uma aceleração, depois uma rasteira, mercado corrige, tem queda e volta a acelerar posteriormente. O que eu vou fazer, como eu vou agir, o que eu vou vender, o que eu vou comprar, como eu vou me proteger, o que eu vou fazer de caixa percentual mastigado para cada uma das pessoas que é integrante do time. Isso casa com o plano semanal, que é um plano mais micro, que casa com um plano semestral, que casa com o plano de bull market. Veja, se a gente não se preparar, se a gente não tiver um plano, se a gente não tiver um plano estratégico, uma composição de carteira, Bitcoin, altcoins, caixa, você não vai aguentar esse ciclo. E entenda,
Se você está ficando eufórico, agora, quando a gente realmente tiver uma movimentação mais punch de aceleração, você vai sair dando all-in, mesmo que você esteja posicionado. E eu vou te mostrar no gráfico, já vou te mostrar aqui, ó, no gráfico do Total 3, o que pode acontecer do ponto de vista gráfico, que vai impactar diretamente as altcoins. Mas eu te informo, você tem que estar pronto. E tem que lembrar de vender. Não é só comprar, tem que vender também. Combinado? Então, nas próximas semanas a gente vai falar bastante sobre isso. O Bitcoin, a gente vai aguardar o fechamento hoje e a gente vai discutir e vai analisar o mesmo de forma minuciosa lá no grupo geral. Que grupo geral é esse? Grupo do Telegram geral, o link está na descrição do vídeo, segundo link da descrição. Luan, você falou de um grupo fechado, grupo premium, o que é isso? Eu tenho dois grupos, grupo premium e grupo do desafio. São dois grupos no Telegram, fechados, privados, em que eu entrego meus programas de conhecimento. Você tem acesso ao meu portfólio, você tem acesso a cada um dos meus movimentos, você tem acesso às minhas metodologias de compra, metodologia de venda, rebalanceamento de carteira, estratégia de compra e venda, planos, diversos planos, plano de investimento, plano com armadilha, plano de desinvestimento, plano de realização de lucro. Você tem acesso completo, além de contar com diversas aulas que te dão base e um suporte 1 para 1 comigo. Você não trata com nenhum analista, sempre trata diretamente comigo. Se você quiser mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição, vai abrir um chat do Telegram, dá um oi nesse chat e o nosso time vai te enviar todas as informações para que você possa conhecer o que a gente entrega e possa participar. Maravilha? Então a gente está atento ao Bitcoin e vamos olhar para o fechamento. Tem gap em pontos abaixo, tá? A gente tem um gap aqui em 114 mil dólares. Ele foi aberto ontem. Gaps tendem a ser fechados. Tá? Então a gente tem um gap aqui. Nessa área aqui a gente tem um gap. Seria natural uma retração de Fibonacci, tá? Formar uma base de preço. A gente tem uma retração, volta lá para 110, 108, 106. Isso seria natural. Isso quer dizer que vai acontecer? Não, não quer dizer que vai acontecer. Onde que a gente vai ter muito mais ferramentas para apresentar, tanto a você e enriquecer um pouco mais os nossos movimentos? Quando que a gente vai saber se o mercado vai corrigir ou não? Quando a gente tiver o fechamento diário e o fechamento semanal. Mas hoje, logo de cara, eu já te apresento essa atualização lá no grupo geral. Sempre aguarde o fechamento do dia, porque como você viu ontem, o gráfico diário em topos históricos pode trazer uma surpresa. Foi o que a gente viu ontem. Quando eu gravei o vídeo ontem, a gente estava em 112, 113. A gente foi lá para 118. Hoje a gente já flertou com 119. Então, muita coisa pode acontecer e é por isso que a gente tem que ficar atento. Agora, rapidamente, altcoins. O que é definitivamente crítico e é importante. Lembra que a gente tinha mostrado este gráfico? O que é esse gráfico? Aqui nós temos a capitalização total do mercado, excluindo o Bitcoin, o Ethereum e as stablecoins. O SDC, o SDT e por aí vai. Nós pegamos esta capitalização e a gente entende que esta é a capitalização das altcoins. Pega elas somadas, a gente tem o número de 700 bi. Nós tínhamos desenhado algo que acaba por se repetir, que é um padrão de ombro, cabeça e ombro. LTB rompida, rompe resistência, confirma ombro, cabeça, ombro inverso e traz acelerações. O que a gente tem aqui? Ombro, cabeça, ombro inverso, LTB rompida, outra LTB rompida e se rompermos a faixa horizontal, a gente tem a projeção. Quer dizer que vai acontecer? É uma certeza, uma garantia? Não, mas nós temos a projeção do ombro, cabeça, ombro inverso para o total 3 sem as stablecoins, que nos leva a esta área aqui. Em teoria, esta área nos coloca acima do patamar de dezembro. Quer dizer que você que comprou a moeda
HBAR, H-B-A-R, HBAR, no topo de dezembro vai ver HBAR em um ponto mais elevado? Não necessariamente, não necessariamente. Mas isso quer dizer que a totalidade dos ativos, que são as altcoins, tem potencial de ultrapassar os topos de dezembro. Isso não quer dizer uma moeda, mas se você tiver uma carteira bem equilibrada, você está tendo uma movimentação muito parelha com o Total 3 ou com o Others. E se este movimento acontece, quem comprou no pior momento desses últimos meses pode acabar sendo beneficiado. Já quem comprou muito bem, ou seja, realizou lucros nessas áreas, foi comprando nessas quedas, tudo mais, pode acabar saindo de uma forma muito promissora, tendo um retorno bem considerável, se este tipo de movimento acontecer e for confirmado. Então a gente tem que olhar com muita atenção, muito cuidado, muito carinho para o Total 3 ou Total 3ES, que é o market cap sem as Bitcoin, Ethereum e as stablecoins. Então vamos olhar com muita atenção para este gráfico, porque ele pode fazer toda a diferença e impactar diretamente quem tem altcoins em seu portfólio. Vamos monitorar com carinho, sempre de olho, índice de medo e ganância, o índice de altcoin season. A gente falou bastante sobre estes indicadores nos últimos meses. E é agora que você tem que olhar para eles com bastante carinho. Eu, mais uma vez, informo. Eu trarei a minha atualização em relação ao Bitcoin. Alô, pô, por que você não traga isso agora? Porque a gente está numa volatilidade. Mas eu tenho a obrigação de trazer a atualização geral. A gente vai somar nesta análise hoje no final do dia. Então tenha a paciência, eu entendo que você quer saber quando vender, quando comprar, o ponto que comprar, o ponto que alavancar e tudo mais. Mas infelizmente eu não tenho bola de cristal como outros gurus acreditam que tem. E obviamente também não tem. Então eu sempre busco ser o mais transparente possível com você aqui. Então vamos olhar com muito carinho e entender. 21 horas horário de Brasília hoje. Se a gente fechar dessa forma, aumenta muito a probabilidade da gente fechar a semana dessa forma, que nos coloca acima de uma área de resistência extremamente importante. Pode levar a uma aceleração do Ethereum e naturalmente turbinar o Total 3ES, que é a capitalização total das altcoins sem Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Fica atento, fica alerta, não esquece que existe metodologia para vender e existe metodologia para comprar. E o pior momento para você comprar é quando você começa a se achar um bilionário ou quando você realmente muda de bearish para bullish. Muita gente costuma comprar quando está no topo e vender quando está no fundo. Não adianta eu falar e repetir e mostrar isso em desenhos. As pessoas continuarão fazendo o mesmo. Mas se eu conseguir, pelo menos te alertar, você, uma pessoa, te alertar a não fazê-lo, eu já sou bem sucedido. Se você não está me acompanhando, se você não está me seguindo, já aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.